Estudantes de todo o Brasil, olá! Oi gente, meu nome é Pamela Rocha, eu tenho 19 anos, sou estudante de medicina da UFG e hoje eu estou aqui para trazer para vocês o nosso 6º vídeo desse curso de redação que eu estou ofertando para vocês. Eu espero que esteja sendo bem proveitoso, que vocês estejam aprendendo, que vocês estejam gostando. E se vocês gostarem do vídeo, eu peço para que ao final do vídeo vocês deixem um like aqui, porque me ajuda a espalhar essa ideia para vários estudantes, para a gente conseguir democratizar melhor esse conhecimento acerca de redação. Bem, hoje a gente vai falar sobre modalizadores e conectores, o que eles são, onde usar, aonde colocar, né? Quais são os melhores, enfim. A primeira parte do vídeo eu vou falar sobre modalizadores e a segunda parte eu vou falar sobre conectores. Inicialmente, vamos começar com os modalizadores então. O que são os modalizadores, né? Os modalizadores, eles são palavras ou locuções também, pode ser, que a gente usa na nossa redação com a função, principalmente, de demarcar opinião, de reforçar a argumentação, de colocar a nossa opinião com maior imponência, de marcar mesmo a presença de um escritor, digamos assim. Existem vários tipos de modalizações. Existe modalização deôntica, modalização epistêmica, modalização afetiva. Eu não vou discutir isso aqui com vocês. Se vocês quiserem pesquisar aí para poder entender um pouco melhor, fiquem à vontade, é legal vocês saberem. Mas assim, saber de qual classe é aquele modalizador, onde ele se encaixa, não importa. O que importa é saber basicamente o que a gente mais vai usar na nossa redação, que são os modalizadores que vão nos ajudar a melhorar a nossa argumentação, dando maior imponência, nos equiparando, digamos assim, ao nosso corretor. Por quê? Porque como eu disse no vídeo, acho que foi um dos primeiros vídeos aí do curso de redação, você está aqui, normalmente, e o seu corretor está aqui. Então você precisa usar de uma argumentação forte, de bons repertórios e de bons modalizadores para você conseguir se equiparar a ele. Normalmente o seu corretor ele vai ter muito mais conhecimento que você. E eu digo normalmente porque realmente é normalmente, não é 100% dos casos. Tem gente na minha faculdade mesmo, tipo, tem um cara lá que é muito meu amigo, eu gosto muito dele, ele fez cursinho comigo. Ele tem, tipo, 35 anos, é formado em Direito, é concursado, é oficial de justiça, é um cara super inteligente, tem várias formações. Então, assim, né, normalmente. Então, onde a gente vai colocar os nossos modalizadores? Os nossos modalizadores, como eu disse, se eles vão modalizar a nossa argumentação, eles vão vir principalmente acompanhados da nossa argumentação. E onde normalmente a gente argumenta? A gente argumenta normalmente no meio ali dos desenvolvimentos, a gente argumenta às vezes também quando a gente faz a retomada de tese ali nos finais dos parágrafos, tanto de conclusão, quanto de introdução, quanto de desenvolvimento. Então, geralmente vem acompanhado da nossa argumentação. Mas bem, ainda não deve estar muito claro para vocês. Existem vários tipos de modalizadores, como eu disse para vocês. E antes de eu terminar de explicar aqui, eu quero falar pra vocês que podem ficar tranquilos. Eu vou deixar um link aqui na descrição pra vocês acessarem, com uma lista de modalizadores e uma lista de conectores, pra vocês poderem, assim, ir gravando e assim, se acostumando, sabe, com o tempo. Modalizadores. Como eu disse, existem vários tipos e eu vou dar alguns exemplos aqui de modalizadores pra vocês. Quando vocês querem, por exemplo, se equiparar ao seu corretor, digamos assim, ou mostrar que a sua argumentação ela tem muita força, mostrar que o que você está falando é indiscutível, inclusive eu acabei de falar um modalizador para vocês. Quando você quer falar, olha, a minha opinião está certa, eu tenho razão, eu estou certa e você não pode discordar, você não pode tirar nota de mim porque eu sou o cara, eu sou a mulher. Entendeu? Então você vai usar modalizadores para, digamos assim, dar maior força no seu argumento. E quais são esses modalizadores? Nesse caso você vai usar, por exemplo, é indiscutível, é inquestionável, é indubitável. Eu vou dar um exemplo pra vocês pra ficar mais claro. Gente, não reparem se tiver mudado o ângulo aqui, eu acabei de receber uma ligação, eu tive que parar a gravação. Então vamos lá, suponhamos que você vai escrever sobre analfabetismo no Brasil. E aí, você vai colocar duas causas do problema. Existem várias causas do problema e você vai escolher duas. Suponhamos que você escolheu evasão escolar e a desigualdade de renda, desigualdade social. Bem, você vai discutir, né, cada uma no D1, outra no D2. E aí, lá na sua conclusão, no início da sua conclusão, você vai fazer a retomada de tese, que foi o que eu ensinei pra vocês lá no vídeo de conclusão. Olha a diferença que dá quando você usa um modalizador. Primeiro exemplo. Portanto, as principais causas do problema
são a evasão escolar e a desigualdade de renda. Parece que fica até meio que faltando alguma coisa, né? Agora olha quando você coloca: portanto, é inquestionável, ou então, portanto, fica claro que as principais causas do problema, ou que as principais causas do analfabetismo no Brasil são a evasão escolar e a desigualdade de renda. Tá vendo que parece que dá um tchan na sua argumentação? Parece que transforma uma simples frase em uma frase com maior impacto, sabe? Quando você coloca um modelizador nela. Existem diversos tipos de modelizadores desse tipo, eu vou deixar lá na listinha todos os que eu lembrar. Existem também aqueles modelizadores que a gente usa normalmente quando a gente vai colocar uma finalidade ou quando a gente vai escrever que são necessárias medidas, subterfúgios, que são aqueles quando a gente coloca é necessário ou então é preciso que faça tal coisa, sabe? Você coloca que você acredita que aquilo é necessário, ou seja, é pra você, sabe? É pra sua opinião. Então você vai lá, você vai colocar: é preciso que tal coisa seja feita, é viável que tal coisa seja feita, é necessário. Enfim, eu vou deixar uma listinha lá pra vocês poderem ir usando na sua redação sem repetir, né? Ficar repetindo, porque isso não é legal. Eu peguei uma folha, eu fiz como se fosse uma redação pra ir preenchendo com vocês, junto com os modelizadores, mas antes vamos falar dos conectores, porque eu já vou preenchendo tudo com os modelizadores e com os conectores pra vocês entenderem. E o que são os conectores? Os conectores também são palavras ou locuções que basicamente, como a própria palavra diz, conectam a nossa redação. Seja conectar um parágrafo no outro, seja conectar um período no outro, eles conectam a nossa redação para dar continuidade na nossa redação e também para deixar ela toda amarradinha, sabe? Para deixar tudo como se fosse uma ideia só, sem deixar as coisas meio que separadas, como se elas não tivessem muito a ver. Normalmente, os conectores eles servem para dar progressão no nosso texto, justamente para poder dar uma sequenciação de ideias. Então, a gente vai iniciar, por exemplo, em primeira análise, ou seja, a gente vai fazer uma primeira análise do tema. E aí no seu D2 você coloca: em segunda análise, dá uma ideia de progressão, uma ideia de que a gente apresenta o tema, a gente fala de uma coisa primeiro, a gente fala da outra coisa depois, e aí por fim a gente conclui. Então dessa progressão. Mas existem conectores que eles também servem para passar ideias para o nosso corretor. Então, por exemplo, digamos que você vai falar sobre analfabetismo no Brasil e você não queira colocar duas causas, você queira colocar uma causa do analfabetismo e uma consequência. Então, vamos supor que você vai colocar a causa no D1 e a consequência no D2. Daí você começa a sua redação com, sei lá, por exemplo, inicialmente, cabe destacar que a principal causa do problema é tal. Beleza. Aí você escreveu, você discorreu lá sobre a causa do problema, o que você acredita, colocou um repertório, fechou o seu parágrafo com uma retomada de tese ou com uma finalidade, enfim. E aí você vai iniciar o seu D2. O seu D2 não é uma consequência do seu D1, então em vez de você colocar, por exemplo, paralelamente, você pode colocar consequentemente, ou seja, você usa um conector, no nosso caso, consequentemente, e ele nos dá a ideia já, só com essa palavrinha, que todo o nosso parágrafo vai ser uma consequência do que veio antes. Ou seja, uma palavrinha só passou a ideia do parágrafo inteiro. Ou então quando você usa palavrinhas, por exemplo, concomitantemente. Você coloca uma causa, por exemplo, e vai colocar uma segunda causa no seu D2. Quando você coloca uma causa, você vem com concomitantemente e coloca a segunda causa, uma palavrinha só, ela dá a ideia de quê? De que as duas causas ocorrem no mesmo tempo, são concomitantes. Ou seja, da mesma forma que existe essa causa 1 no Brasil hoje, também existe concomitantemente a causa 2. Então, eles também podem passar ideias de consequência, podem passar ideias pra gente temporais, enfim. E aonde a gente vai colocar os nossos conectores? É uma questão de lógica, pensa comigo. Se eles são para conectar parágrafos e períodos, eles vão vir entre parágrafos e entre períodos. Mas qual é o único período que você não vai colocar conector? No primeiro período da sua introdução. Por quê? O primeiro período da sua introdução é o quê? A frase inicial da sua redação. Como que você vai usar um conector na primeira linha da sua redação, sendo que você não escreveu nada antes? Você vai conectar o seu primeiro parágrafo, o seu primeiro período com o quê? Se não veio nada anteriormente. Então, esse é o único período que você não vai usar conector. Nos outros, eu recomendo que em todos os outros períodos vocês coloquem conectores. Por quê? Existem corretores que eles são mais chatinhos e que não existe uma regra certinha que você precisa colocar conectores em todos os seus períodos. Porém, existem corretores que eles querem que você use conector em todos os períodos. Por quê? Se existem inúmeros conectores e você não vai perder nada com isso, por que você não usa, sabe? Tem corretores que nem
acham necessário você usar em todos os períodos, mas na dúvida, use. Eu já mostrei uma redação aqui pra vocês, não sei se foi no vídeo de conclusão ou de desenvolvimento, mostrando que, inclusive, porque eu não usei conector em 2 períodos, a corretora me cobrou isso. Não chegou a tirar nota, mas ela me cobrou, e ela disse que é necessário, sim, colocar conector em todos os períodos. Então, hoje em dia, coloco conectores em todos os períodos. Como que funciona isso? Escrevi meu primeiro período da redação. Segundo período, conector. Terceiro período, conector. Vou iniciar um parágrafo, conector. Vou terminar um parágrafo, conector. Você usa conectores em todos os períodos, com exceção do primeiro período da sua redação. Assim como os modelizadores, existem diversos tipos de conectores que dão diversas ideias diferentes. Então, por exemplo, se você vai colocar um período que ele é a oposição do anterior, você pode usar um conector de oposição. Você vai colocar, sei lá, por exemplo, um conector de contraposição. Todavia, ou, no entanto, tudo depende, o conector que você vai usar depende da ideia que você quer passar no seu período. Então, por exemplo, você está escrevendo o seu desenvolvimento e você vai colocar ele em 4 períodos. O primeiro período você vai fazer a retomada de tese, no segundo e no terceiro período você vai colocar a sua argumentação em si com o seu repertório, e no quarto período você vai concluir o parágrafo, né, fazendo a conclusão do parágrafo. Daí você vai colocar, sei lá, uma causa aqui e você vai continuar ela aqui. Você vai dividir ela em 2 para não ficar um período tão extenso. Aí você pode colocar a primeira causa e pode colocar assim, além disso, e vir com a continuação do seu argumento. Agora, vamos supor que você queira dar a ideia de conclusão. Então, por exemplo, lá no finalzinho, na sua conclusão da redação, você vai colocar, portanto, logo, assim, para passar a ideia que a gente quer do nosso período ou do nosso parágrafo. Cabe destacar que existem conectores que eles não são de uma classe só, digamos assim. Então, por exemplo, eu posso usar o dessa forma como continuidade, sabe? Eu tô escrevendo alguma coisa e coloco dessa forma, tal coisa, tal coisa. Ou então eu posso colocar o dessa forma para introduzir uma consequência, digamos assim. Mas eu também posso usar o dessa forma para introduzir uma conclusão. Então eu vou colocar assim, dessa forma fica claro que o problema continua ocorrendo na realidade brasileira por causa de tal coisa e tal coisa. E por último, antes de eu mostrar aqui a redação e ir preenchendo ela com vocês, eu quero dizer uma coisa pra vocês, a questão dos conectores. Tomem muito cuidado, porque muitas vezes a gente usa o dessa forma, nesse contexto, nesse sentido, e não se atenta pra cacofonia, que é o quê? O excesso de S. Bem, o dessa forma é uma contração, por exemplo, do de mais essa, dessa. O nesse sentido, por exemplo, é a contração do em, da preposição em, com o esse, o pronome demonstrativo esse, que fica nesse. Até o dessarte é uma contração, destarte também. Então, tomem cuidado para não usarem muito o nesse, nessa, desse, dessa, nisso. Tentar evitar ao máximo. Eu sei que muitas vezes a gente vai precisar usar, porque a gente não tem muitos repertórios coesivos, mas se, por exemplo, na conclusão você pode optar por usar o logo em vez do dessa forma, use o logo, sabe? Tente usar palavras, tente usar conectivos que não tenha tanto nesse, nisso, dessa, disso, porque além de ser desagradável, pode tirar sua nota sim. Uma corretora minha já tirou nota minha uma vez por causa disso, e depois que ela me atentou pra isso, eu nunca nem tinha reparado, né? Mas depois que ela me atentou, ela falou, olha, você não está repetindo os seus conectores em si, mas você está repetindo a ideia de retomada deles, então tente evitar. Então, sempre que eu posso, eu tento evitar. Eu vou deixar a lista de conectores lá junto com a lista de modelizadores no Drive pra vocês, tá bom? Então vamos lá preencher. Eu cheguei bem pertinho pra vocês pra ficar bem mais fácil de conseguirem ver aqui, ó. Vamos preencher a minha redação forminha. Esse é o formato que eu faço a minha redação e cada linha dessa representa como se fosse um período. Eu sei que a gente não vai escrever uma redação tão curta, eu sei que normalmente não dá pra fazer um período em uma frase, mas é só a título de representação mesmo. Então tudo bem, ó, esse inicinho aqui é a nossa introdução, aqui o nosso D1, aqui o nosso D2 e aqui a nossa conclusão. Então vamos começar aqui com a nossa introdução. A gente vai começar aqui fazendo a apresentação do tema, como eu disse, que pode ser por repertório, conceito, contraposição entre ideal e real, enfim. Aqui a gente vai colocar conector? Não, como eu disse, esse daqui, esse primeiro período, é o único que não tem conector, não apresenta conector. Daí, a gente vai relacionar com o tema, e aí vem o nosso primeiro conector.
Vamos supor que você colocou um repertório de uma série e você vai relacionar ela com a realidade brasileira. Daí você vai vir aqui e pode colocar, por exemplo, fora das telas é um conector, certo? Ou então você pode colocar analogamente no Brasil. Enfim, você pode usar o conector que você quiser. Aqui eu vou usar o fora das telas para poder ficar mais fácil de ilustrar para vocês. Daí, beleza. Primeiro período, apresentei o tema. Segundo período, a gente relacionou com o contexto. E no terceiro período, como eu disse pra vocês no vídeo lá de introdução, a gente vai fazer a apresentação da tese com os nossos núcleos de argumentação. Daí a gente pode colocar, por exemplo, dessa forma. É um exemplo aqui que eu vou dar pra vocês. Aí você vai vir com um modelizador. Por quê? Aqui você não colocou opinião. No segundo período também você estava só relacionando com a realidade brasileira, você não colocar opinião. Você pode colocar, mas eu aqui nesse caso não coloquei. No terceiro, você vai colocar a sua tese, que é a sua opinião, que é a sua argumentação em relação ao tema. Então, a gente vai colocar um modelizador. Vamos supor que você vai colocar 2 medidas necessárias de serem tomadas. Então, você vai colocar dessa forma: é necessário que tal coisa seja feita para evitar as consequências do problema. Então, aí a gente, no caso, no nosso terceiro período, no período final da nossa introdução, a gente inicia com um conector e coloca o modelizador e logo depois vem com a nossa frase. Beleza, fechamos a nossa conclusão. Aí a gente vem para o nosso primeiro desenvolvimento. A gente faz a retomada da tese e a gente vai começar ele com um conector, né? Como todos os períodos, com exceção do primeiro período da redação. Então vamos supor que eu quero colocar em primeiro plano, digamos assim. Vamos supor que eu vou colocar 2 medidas e aí eu vou colocar em primeiro plano aqui. Comecei com em primeiro plano. Aí você faz a retomada do tema ou da tese no seu primeiro período. Depois, nos seus 2 outros períodos, você vai vir com a sua argumentação e com a sua tese. E com os seus repertórios. Então, vamos supor que no meu primeiro período de argumentação do D1, eu vou colocar realmente a minha argumentação. E no meu segundo período de argumentação, eu vou colocar o repertório. Então, eu posso colocar, por exemplo, nesse sentido aqui no primeiro, e vir com a minha argumentação. Daí eu vou colocar um repertório para meio que fazer um paralelo com a minha argumentação. Então eu posso vir com analogamente. É só um exemplo, tá, gente? Isso daqui não é pra vocês me copiarem, é só pra vocês entenderem. Opa, analogamente. Coloquei analogamente. Aí, enfim, você vai vir com o seu repertório, beleza. Daí, você vai iniciar a sua conclusão do seu D1 com um conector. Vamos usar um conector conclusivo, no caso, vamos colocar portanto. E aí você vai colocar, sei lá, é inquestionável tal coisa. E aí você vai vir com a sua conclusão. Beleza, finalizamos a introdução e o nosso D1. Agora vamos pro nosso D2. A estrutura do nosso D2 é a mesma estrutura do nosso D1. A gente vai iniciar aqui com a retomada de tese ou de tema, né? E uma observação que eu quero passar pra vocês é que, se vocês começarem o D1 de vocês com em primeiro plano, em primeira análise, em primeiro lugar, obrigatoriamente você tem que começar o seu D2 com em segundo plano, em segunda análise, em segundo lugar, pra dar a progressão do tema. Então, como eu comecei aqui com em primeiro plano, o meu D1, o meu D2 eu vou iniciar com em segundo plano, pra dar o nosso paralelo, né? Pra realmente conectar o nosso D1 com o nosso D2. Aí você vem com a sua retomada de tese ou retomada de tema, enfim. Daí você vai vir para os 2 períodos de argumentação e repertório. Aí você vai colocar nesse contexto. Tá vendo que eu tô tentando evitar isso, dessa, disso? Eu tô usando no máximo um por parágrafo. Aí você colocou e aí você vai colocar um repertório que tem a ver com a sua realidade. Você pode vir com, por exemplo, não diferente ou não distante da realidade brasileira, por exemplo, da realidade apresentada. Tá vendo que não é uma frase, não é uma palavra só, como logo, porém, é uma frase, digamos assim, mas que é um conector, você está conectando o segundo período de argumentação com o seu primeiro período de argumentação. Não sei se está dando para vocês verem aí, mas eu vou aproximando para vocês poderem ir vendo, né? E aí você vai concluir o seu D2 com, por exemplo, aqui no primeiro a gente usou portanto, então agora a gente vai colocar logo, que é um conector conclusivo, e aí você vai vir com outro modelizador.
Aí a gente já usou aqui como modelizador é inquestionável, é necessário, a gente pode colocar torna-se nítido. Gente, eu tô escrevendo, tá ficando horrível, porque eu tô escrevendo rápido pra mostrar pra vocês. E você vai vir com a sua conclusão, beleza. Fechamos a nossa introdução, fechamos o nosso D1, fechamos o nosso D2. Agora a gente vai vir pra nossa conclusão. A gente já inicia a nossa conclusão com uma retomada de tema e de tese também. Então a gente vai colocar um conector conclusivo, pode ser, a gente já usou aqui no caso, portanto, a gente já usou logo. Então aqui eu vou começar com assim, vírgula. Aqui eu coloquei torna-se nítido, eu vou colocar aqui fica claro, para não repetir, né, gente? Não pode repetir. E fiz a nossa retomada de tese. Assim fica claro que as principais causas do analfabetismo no Brasil são a evasão escolar e a desigualdade de renda. Aí você vai vir com a sua proposta 1. Opa, eu coloquei esse daqui era pra eu ter colocado aqui nesse rosinho, ó, gente. Coloquei errado. O assim fica claro era pra ter sido aqui na retomada de tese, eu escrevi errado. Aí aqui, pra ligar o nosso primeiro período da nossa conclusão com o nosso segundo período, a gente pode colocar desse modo, que no caso seria aqui, eu vou colocar aqui na frente, ó. Que no caso deveria ter sido aqui atrás, né? Eu que escrevi errado. Desse modo, é necessário que o governo, já que é órgão, não sei o que lá, é necessário que o Ministério da Educação, MEC, faça tal coisa, você vai vir com a sua proposta. Aí vamos supor que você vai fazer duas propostas. Você pode fazer uma só, resolvendo os dois problemas que você colocou na sua redação, ou resolvendo o problema como um todo. Mas se você colocar uma segunda proposta, você tem que iniciar com o conector. Além disso, você vai colocar uma ideia, uma proposta nesse período de cima e vai colocar uma proposta no de baixo. Como são duas propostas, você vai colocar uma proposta, além disso, deve ser feita tal coisa. Então você pode colocar, por exemplo, além disso, eu já usei é necessário? Já usei é necessário. É preciso que... No caso, a gente vai começar, então, assim, fica claro, um exemplo, né? A gente vai iniciar a nossa proposta 1 com desse modo... Aqui eu tenho que usar um modelizador também, que eu não coloquei. Desse modo... é imprescindível. Aí você começou a sua proposta 1 com desse modo, é imprescindível que o governo faça tal coisa. Beleza, você colocou lá. Aí você vai colocar a sua proposta 2 e você vai iniciar com além disso, é preciso que a sociedade também faça tal coisa, faça a sua parte, enfim, você vai colocar a sua proposta 2 lá. Aí o último período da nossa redação, da nossa conclusão, a gente vai colocar um outro conector de conclusão e, de preferência, um modelizador também. Então, eu já usei, além disso, logo, portanto, assim. Vamos colocar um outro conector de conclusão. Vamos colocar, então. Se você for fazer uma retomada só da tese, retomada da introdução, você pode colocar um modelizador. Eu gosto de concluir a minha redação só colocando uma finalidade total. Então, por exemplo, eu faço a proposta 1, eu coloco a finalidade daquela proposta. Eu coloco a minha proposta 2, eu coloco a finalidade daquela proposta. E aí, no final, no meu último período, eu coloco a finalidade total de todas as propostas, entendeu? Como que eu vou dizer? Então, por exemplo, vamos supor que eu vou falar sobre analfabetismo no Brasil. Aí eu vou colocar que a primeira proposta é necessário que o governo tente minimizar as desigualdades sociais. Aí eu vou colocar a finalidade. Para que crianças possam estudar e não precisem ficar trabalhando para ajudar seus pais. Aí você vai colocar a proposta 2. Vamos supor que você vai colocar que, além disso, é necessário que o MEC trabalhe a educação de uma forma mais interessante para minimizar a evasão escolar e assim contribuir para que o maior número de alunos tenha a formação completa, por exemplo, no ensino médio, digamos assim. Eu tô só inventando aqui tudo de cabeça, tá, gente? Aí na conclusão eu vou dar a finalidade final, a finalidade total. Então eu vou colocar assim: então, com a adoção de tais medidas, será possível que o analfabetismo no Brasil não seja mais uma realidade vivenciada. Ponto, entendeu? Eu vou colocar a finalidade total. E aí, nesse caso, você não precisa colocar um modelizador. Então, tá vendo que a sua redação é basicamente uma forminha que você vai encaixando as palavras? É isso que eu vou ensinar vocês a fazer no projeto de texto. É muito tranquilo, é muito simples. Com o tempo vocês vão pegando a prática, a técnica. Essa era a forma que eu fazia. Reforço aqui, não é a única forma correta de se fazer, mas é a forma que eu acho mais fácil de você fazer, gastando menos tempo. E bem, a tarefinha de hoje é escrever uma redação. Eu estou ainda pesquisando um pouco a questão de temas de redação, porque como eu estou há um tempo parada, já estou há 8 meses praticamente, sem ler nada sobre Enem.
então eu estou bem desatualizada, não estou fazendo redações, então eu não sei, por exemplo, quais possíveis temas podem cair esse ano. Eu vou estudar um pouco sobre, me inteirar do assunto essa semana, e aí eu vou pesquisar bons temas. E então eu não vou falar nesse vídeo ainda qual tema eu escolhi pra vocês escreverem a redação, mas eu vou deixar o tema na descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do Drive com a lista de conectores e a lista de modelizadores pra vocês poderem anotar aí. E eu vou deixar também aqui na descrição o tema da redação que eu quero que vocês escrevam. E aí vocês vão escrever baseado em todos os vídeos aqui que eu venho postando pra vocês, na estrutura que eu trago pra vocês. E vocês me mandam lá no meu Instagram, que é @vestibuleiros. Vocês me mandam, eu vou corrigir e vou dar a devolutiva pra vocês e já dar a nota. Antes, como eu não estava pedindo a redação completa de vocês, eu não estava dando nota. A partir de hoje eu vou começar a dar nota nas redações de vocês, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, curta que me ajuda pra caramba. Divulga pros amigos de vocês pra poder ajudar a espalhar essa ideia. Um beijo e tchau!